Você já parou para pensar de onde vem a psicologia? Antes de ser ciência, era filosofia, poesia, até magia. Na Grécia Antiga, já se falava da alma e das emoções. Mas foi no século XIX que virou ciência com Wilhelm Wundt. Desde então, a psicologia evolui, sempre buscando entender a mente humana. Hoje, é uma jornada com método, ética e compromisso social. Vamos explorar essa história fascinante juntos. Nosso ponto de partida: um laboratório na Alemanha. Em 1879, na cidade de Leipzig, algo incrível estava prestes a acontecer. Wilhelm Wundt, um visionário, fundava o primeiro laboratório de psicologia. A mente humana, antes um mistério, agora era estudada cientificamente. Wundt usava a introspecção controlada para explorar a consciência. Esse laboratório foi o berço da psicologia experimental. Wundt abriu uma nova porta na história do pensamento humano. E por essa porta, o estruturalismo de Titchener logo entraria. Logo após Wundt plantar a semente da psicologia experimental, foi seu aluno, Edward Titchener, quem colheu os primeiros frutos. Titchener fundou o estruturalismo, buscando dissecar a mente como anatomistas fazem com o corpo. Ele acreditava que toda experiência consciente podia ser decomposta em elementos básicos. Seu método era a introspecção rigorosa, focando no como sentimos. Mas o estruturalismo falhava em responder: para que serve tudo isso? É nesse contexto que surge o funcionalismo, com William James, focando na adaptação e sobrevivência. Se o estruturalismo era um relógio desmontado, o funcionalismo era a engrenagem em movimento. Surgido nos Estados Unidos, o funcionalismo foi mais do que uma escola. Foi uma resposta direta à rigidez analítica dos estruturalistas. E seu nome de batismo: William James. James, filósofo e médico de Harvard, queria saber para que servia a consciência. Influenciado pelo darwinismo, acreditava que a mente era uma ferramenta de adaptação ao ambiente, uma aliada na luta pela sobrevivência. Ao contrário do laboratório frio, James acreditava que a psicologia deveria observar o comportamento real, em contextos reais. A consciência, para ele, era um fluxo contínuo, uma corrente, e não algo que pudesse ser separado em blocos. Esse pensamento foi ganhando força nos Eptos-Subeus, onde a demanda era por soluções práticas. O funcionalismo passou a dialogar com a educação, o trabalho, a saúde, dando origem à psicologia aplicada. Os principais nomes do estruturalismo são William James, Harvey A. Carr, John Dewey e James Roland Angel. Mas enquanto James observava a mente funcionando, um médico vienense mergulhava em sua escuridão. Era hora da psicologia conhecer seu lado oculto, a psicanálise. Sigmund Freud ousou fazer o movimento oposto, mergulhar para dentro da mente, nas regiões ocultas do inconsciente. Neurologista vienense, ele não estava interessado apenas na consciência, mas nos sonhos, lapsos, sintomas, desejos recalcados, aquilo que escapa ao controle racional. Freud propôs que a psique era dividida em 3 instâncias: id, ego e superego, e acreditava que o sofrimento humano muitas vezes vinha do conflito entre desejos reprimidos e regras sociais internalizadas. Seu método? A cura pela fala, a associação livre, a interpretação dos sonhos. Apesar das polêmicas, Freud construiu um dos legados mais duradouros da história da psicologia. Influenciou áreas como literatura, arte, cinema, educação, religião e, claro, a clínica. Mas enquanto Freud explorava os labirintos da alma, um grupo de cientistas queria fazer o oposto.
tirar a alma da psicologia. Para eles, só existia o que podia ser visto e medido. Nada de inconsciente, nada de subjetividade. Nascia o behaviorismo. John B. Watson acreditava que a psicologia deveria ser uma ciência objetiva, focada apenas no que podemos observar. Para ele, a mente era uma caixa preta, e o que realmente importava era o comportamento. Lembra do experimento com o pequeno Albert? Ele mostrou como o medo pode ser condicionado, uma ideia que mais tarde B.F. Skinner refinou com o condicionamento operante. Skinner dizia que comportamentos são moldados pelas consequências. Recompensas aumentam a frequência, enquanto punições a reduzem. Apesar das críticas ao reducionismo, o behaviorismo deixou sua marca na educação, na indústria e até na terapia, como a hábia para autismo. Skinner até projetou uma máquina de ensinar e uma caixa do bebê, que geraram polêmica por parecerem tentativas de engenharia comportamental. Mas claro, muitos argumentavam que o ser humano não é apenas uma máquina de estímulos e respostas. A percepção e a organização da experiência são fundamentais. E assim, a Gestalt começou a ganhar espaço, mostrando que a mente é muito mais complexa do que apenas reações a estímulos. A psicologia aplicada, da universidade para o mundo real. Enquanto algumas correntes mergulhavam nas abstrações da mente ou do inconsciente, uma vertente ousava cruzar os muros da academia. Surgia a psicologia aplicada, com raízes no funcionalismo, mas voltada para o mundo prático. Psicólogos começaram a atuar em escolas, fábricas, clínicas, tribunais, agências de publicidade e até no campo de batalha, apontando que a psicologia podia e devia intervir diretamente na vida cotidiana. Entre os nomes proeminentes estão James McKean Cattell, Alfred Binet, Robert Yerkes, Leitner Whitmer, Walter Dill Scott e Hugo Munsterberg. A psicologia aplicada se desenvolve paralelamente à psicanálise, mas sua consolidação como uma prática mais ampla e sistematizada ocorre posteriormente ao surgimento da psicanálise como escola teórica e clínica. A psicologia aplicada revelou que o comportamento humano podia ser estudado e transformado tanto em laboratórios quanto na vida real. Foi nesse ponto que a psicologia conquistou definitivamente a atenção do grande público e começou a trilhar seu caminho como uma ciência também de ação e intervenção. A escola da Gestalt, que nasceu lá na Alemanha, é fascinante. Ela nos ensina que a mente não é só um receptor passivo de informações, mas sim uma organizadora ativa da experiência. Max Wertheimer, Köhler e Kafka nos mostram que percebemos padrões e totalidades, e não apenas fragmentos isolados. A famosa frase, "o todo é diferente da soma das partes", captura essa ideia perfeitamente. As leis da percepção, como proximidade e continuidade, explicam como nosso cérebro busca fazer sentido em meio ao caos. E o mais legal é que a Gestalt não fica só na teoria da percepção. Ela influencia a psicoterapia, a arte, o design e até a educação. Essa abordagem nos convida a ter um novo olhar sobre o ser humano, abrindo caminho para o humanismo. É uma verdadeira revolução na forma como entendemos a mente e a experiência humana. Após 2 guerras mundiais, a humanidade vivia não apenas as ruínas das cidades, mas os escombros da alma. A ciência do comportamento parecia fria. A psicanálise, profunda, mas centrada demais na dor. Foi nesse vazio que um novo olhar floresceu, o humanismo.
Na década de 1950, Carl Rogers e Abraham Maslow se tornaram os principais nomes de uma abordagem que ficou conhecida como a terceira força da psicologia. Rogers propôs uma abordagem centrada na pessoa, onde o terapeuta não impunha interpretações, mas oferecia escuta empática, aceitação incondicional e autenticidade. Para ele, todo ser humano possui uma tendência inata à atualização, um impulso para crescer, aprender, florescer, desde que haja ambiente emocional seguro. Maslow, por sua vez, formulou a famosa pirâmide das necessidades, culminando na autoatualização, a realização do próprio potencial. Para ele, só podemos buscar sentido e autorrealização quando necessidades básicas, como alimentação e segurança, estão supridas. Mas a mente humana ainda escondia outro universo, o modo como pensamos, decidimos, lembramos, aprendemos. Nos anos 1950 e 60, uma nova revolução começou, agora com foco na mente como processadora de informações. Era chegada a era da revolução cognitiva, o nascimento do cognitivismo. Nos anos 50 e 60, a psicologia muda seu foco para os processos mentais internos. Surge o cognitivismo, influenciado pela computação e linguística. A mente é vista como um processador de informações. Neisser, Brunner e Miller são expoentes dessa abordagem. O cognitivismo impulsiona a terapia cognitivo-comportamental. Integra-se à neurociência moderna, base da psicologia científica. O movimento se expandiu também para a clínica, com nomes como Aaron Beck, que estruturou a terapia cognitiva baseada na identificação e reestruturação de pensamentos distorcidos. Seu trabalho originou a moderna TCC, amplamente utilizada até hoje. Noam Chomsky desafia o behaviorismo com a gramática inata, reacendendo o interesse pelo estudo da linguagem como fenômeno mental. Donald Broadbent ajudou a estruturar os primeiros modelos de atenção seletiva, enquanto Herbert Simon aproximou a psicologia da lógica computacional, lançando as bases para o surgimento da inteligência artificial cognitiva. Assim, o cognitivismo não apenas reformulou a forma como compreendemos o funcionamento da mente, como também abriu múltiplas portas para o diálogo entre a psicologia, a tecnologia, a linguística e a clínica. Uma verdadeira revolução silenciosa que molda o presente da psicologia. A psicologia em diálogo com o mundo. Se o cognitivismo nos ensinou a olhar para dentro, as abordagens contemporâneas nos ensinam a olhar para fora. É como se a psicologia entendesse que pensar bem não basta se as condições sociais não permitem viver bem. A partir dos anos 1970 e 80, especialmente na América Latina, surgem movimentos que desafiam o modelo tradicional de psicologia, muitas vezes centrado no sujeito isolado, branco, urbano, heteronormativo e economicamente privilegiado. No Brasil, nasce uma vertente com força transformadora, a psicologia social crítica, fortemente inspirada na teoria crítica, na educação popular de Paulo Freire, na psicanálise política e em autores como Ignácio Martim Baró. Essas abordagens propõem uma psicologia que tenta quebrar sua roupagem elitista, engajada socialmente, que não ignora o sofrimento humano, mas o entende dentro de um contexto histórico e social. É uma psicologia que entra em favelas, periferias, escolas públicas, centros de acolhimento e hospitais psiquiátricos desativados. Durante boa parte do século XX, a psicologia brasileira foi elitizada, centrada em testes e diagnósticos, focada no indivíduo e pouco sensível ao contexto social.
A formação profissional era tecnicista, muitas vezes alienada da realidade do país, marcada por desigualdade, racismo estrutural, violência e exclusão. A virada começou com a luta pela redemocratização, especialmente nos anos 1980, quando psicólogos, estudantes e movimentos sociais passaram a questionar: para quem serve a psicologia? Com o processo de abertura política e o surgimento do Sistema Único de Saúde, SUS, e do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, novas portas se abriram para uma psicologia pública, comunitária, interdisciplinar e participativa. A Constituição de 1988, a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial e a ampliação dos direitos humanos foram marcos que recolocaram o psicólogo em cena como agente de transformação social. Hoje, práticas como escuta em grupo, psicologia escolar, clínica ampliada, acolhimento em emergências, rodas de conversa e atuação em territórios vulnerabilizados se tornaram pilares da psicologia brasileira contemporânea. Se Wundt começou essa história entre paredes brancas e instrumentos de precisão, essas abordagens mostram que a psicologia também acontece nas ruas, nas escolas, nas prisões, nos abrigos e nos afetos. E o futuro? Bom, o futuro da psicologia está sendo escrito por gente como nós. A psicologia começou com a ideia de estudar a alma, mas, ao longo do tempo, percebeu-se que não havia uma só alma. A partir das divergências, surgiram novos caminhos. É por isso que hoje falamos em psicologias, no plural, porque existem tantas formas de cuidar, compreender e investigar o ser humano quanto há modos de existir, derivados da psicanálise, mas que trilharam caminhos próprios. Carl Jung, fundador da psicologia analítica, arquétipos, inconsciente coletivo, individuação. Jacques Lacan reformulou a psicanálise com base na linguagem, desejo e estrutura simbólica. Wilhelm Reich uniu psicanálise ao corpo, propôs a liberação da energia vital, orgone, e a crítica à repressão sexual. Karen Horney introduziu uma perspectiva feminista e cultural, criticou o determinismo sexual de Freud. Erik Erikson ampliou Freud com o conceito de desenvolvimento psicossocial ao longo da vida, ligados à prática terapêutica e à experiência Moreno, criador do psicodrama. Valorizou a espontaneidade e o teatro como cura. Fritz Perls, cofundador da Gestalt terapia, trouxe foco no aqui e agora, na responsabilização e no corpo. Virginia Satir, pioneira na terapia familiar sistêmica, humanização e comunicação no sistema familiar. Milton Erickson revolucionou a hipnoterapia, comunicação indireta, metáforas e recursos internos. Enfoque no desenvolvimento e educação, Jean Piaget. Estruturas cognitivas em desenvolvimento. Fases da inteligência, Henri Wallon. Integração entre emoção, cognição e movimento. Foco no social. Outras contribuições indispensáveis. Albert Bandura. Teoria social cognitiva. Aprendizagem vicária. Autoeficácia. Francisco Giner de los Rios. Educação libertária e humana na Espanha. Michel Foucault, não psicólogo, mas fundamental. Crítica ao poder nas instituições psi. História da loucura. As psicologias são muitas, e talvez essa seja sua maior força. Cada ruptura gerou uma nova forma de escutar. Cada dissidência, um novo modo de acolher. No fim, todas essas vozes seguem perguntando: quem somos nós? E nenhuma resposta será definitiva, porque, felizmente, o ser humano também não é.